Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 1º de março de 2025. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 16. Mas antes da leitura, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após a leitura deste capítulo, nós vamos orar pelos pedidos que foram deixados nos vídeos anteriores e amanhã os pedidos deixados nesse vídeo serão inclusos aí no momento de oração de amanhã. Combinado assim? Vamos ler a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 16, diz assim: Davi e Ziba é o título na minha Bíblia. Lembre-se que ontem nós lemos o capítulo onde Davi deixou Jerusalém, saiu com os seus soldados, seu exército, e foi para o deserto porque Absalão se proclamou rei e agora estava vindo para Jerusalém. E o texto vai dizendo: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Mefibosete era aquele neto de Saul que Davi honrou, era filho de Jonatas. Ele trazia 2 jumentos, o Ziba, trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Ziba está mentindo de que Mefibosete ficou em Jerusalém porque achava que o reino lhe seria restituído. Depois isso vai ser esclarecido lá na frente. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Davi se precipita e declara que tudo que era de Mefibosete agora ele passa para o Ziba. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Ele faz uma reverência aí. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Isso aqui é curioso, preste atenção. O exemplo de Davi é um bom exemplo de quando alguém lançar alguma maldição contra você, meu irmão ou minha irmã. Porque eu vejo o crente com medo de negócio de inveja, maldição, mal olhado, olho gordo, não sei o que, macumba. E eu já falei muitas vezes aqui, cada vez que esse assunto volta à tona, eu volto a falar dele. Essas coisas não pegam em crente. Você não está com sua vida entregue a Jesus, ele não é o seu Senhor, por que ficar com medo dessas coisas? O Davi, que não conhecia a história de Jesus, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, a postura dele foi muito diferente. Quer ver? Olha aqui, ó. Então, o Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi, é o verso 5. Agora o verso 6. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Ele aí proferindo maldições, jogando pedras, jogando pó de terra. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino bandido. Olha as exclamações. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. Ele está reclamando porque Davi foi constituído rei no lugar de Saul. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então ele estava aí achando bom o Absalão agora tomar o reino do próprio pai.
Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. O Abisai se oferece para matar o Simei aí que estava amaldiçoando Davi. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Era um sobrinho de Davi aí. O Abisai era irmão do Joabe, general do exército. Aí olha o que Davi diz: ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Ele está entendendo, ele disse: Deus autorizou ele fazer isso. Deixa ele amaldiçoar. Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso, porque naquela época, no Velho Testamento, isso é uma doutrina muito presente, os israelitas entendiam que tudo vinha de Deus. Nós entendemos que pelo menos Deus permitiu para testar a fé de Davi nessa prova aí que ele estava passando. Mas o judeu entendia que era de Deus. Tudo o judeu recebia como vindo de Deus, fosse bênção, fosse maldição, fosse bom, fosse ruim, fosse agradável, fosse desagradável, o judeu recebia como dádiva de Deus. Se nós alcançarmos esse entendimento de que tudo na nossa vida, até as experiências ruins, as experiências dolorosas, são dádivas de Deus. Olha o que ele diz no verso 12: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Davi está entendendo que quem dava a resposta final não era o ser humano. Não era as maldições que o Simei estava pronunciando contra Davi que ia decidir o destino de Davi. Davi está dizendo que quem decide o meu destino é Deus. Ele pode transformar esta maldição em bênção. E foi essa promessa de Deus para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Põe isso na cabeça, meu irmão. Quando alguém atenta alguma coisa contra você de maldição, dessa coisa, o pessoal inveja, macumba, sei lá, Deus transforma isso em bênção. Isso não pega em cristão. Firme-se em Cristo, confie em Cristo. Verso 13: assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Passou o episódio aqui do Simei, lá na frente nós vamos encontrar o Simei de novo. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém. E Aitofel estava com eles. Esse Aitofel era uma espécie de conselheiro aqui do Absalão. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, que era um conselheiro de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. O Uzai era amigo de Davi e ficou lá a pedido de Davi para ver o que ia acontecer no palácio para poder mandar dizer para Davi. E o texto diz, verso 17: mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com seu amigo Davi? Por que você não foi com ele? Então o Absalão aí começa dando uma bronca no Uzai. Respondeu Uzai: não. Sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Uzai faz que nem o ditado do povo, dá um migué aí no Absalão, dizendo que vai servir ele, mas na verdade ele era um infiltrado aí, mandado por Davi. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Agora Absalão já está em Jerusalém e agora ele quer saber dos seus conselheiros como proceder dali para frente. Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai,
que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. O Aitofel aconselha ao Absalão a se deitar com as concubinas de Davi, que não eram esposas oficiais, eram mulheres dele lá na categoria de concubinas. O que Deus disse por meio de Natan a Davi quando ele pecou? Ele disse: você fez escondido, mas outros vão deitar com as tuas mulheres diante de todo mundo. Olha a profecia se cumprindo aqui. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Olha a palavra de Deus se confirmando aqui. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. O Aitofel tinha sido conselheiro de Davi, agora se juntou com Absalão nessa rebelião aqui. E dá esse conselho para Absalão, e o Absalão faz sem saber que estava cumprindo uma profecia que tinha sido dito, que Davi cometeu adultério às ocultas, mas Deus diz que como castigo as mulheres dele seriam vamos dizer, violadas em público. Está aí a profecia cumprida. Mas eu quero terminar esta leitura aplicando de novo, reforçando aquele conceito do Davi. Deixa esse benjamita amaldiçoar, o caso do Simei lá. Deixa ele amaldiçoar. Se foi Deus que mandou, deixa. Se Deus quiser entender que eu devo ser amaldiçoado, Deus decide. Se Deus entender que eu devo ser abençoado, ele transforma essa maldição em bênção. Isso deveria ser a postura de cada um de nós. Não tenha medo, meu irmão, de ameaça, de essas coisas. Não, confia em Deus. Se Deus se agrada de nós pela fé em Cristo, ele já nos abençoou. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Não tem que buscar vingança, não tem que reagir. Tem que descansar nos cuidados do Senhor e pronto, é só isso. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Antes de orar, aquela propagandinha, deixa um like se você gostou dessa leitura, deixa um dislike se não gostou, comente o que você achou, concordando ou discordando, fazendo alguma observação sobre o texto. Se puder nos ajudar, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, de amigos, de irmãos da igreja, outras redes sociais onde você possa compartilhar esse vídeo. E se não está inscrito no nosso canal, o convido a se inscrever. E os irmãos, confira aí se você continua inscrito, porque eu ouço dizer de vez em quando alguém, a inscrição cai aí meio aleatoriamente, apesar de não ter nada de aleatório. Vamos orar? Pedidos de oração. Irmão Raquel pede pela salvação da sua família. Irmã Maria Luzimar pede pela saúde dela mesma, do seu esposo irmão Raimundo Nonato, pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu peço pelo meu primo que precisa de uma cirurgia na cabeça aí para que as circunstâncias sejam movidas na direção de acontecer. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, para que ela cumpra o propósito da sua existência, determinado por Deus aí, né? E ela pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor Jesus. A irmã Marilene também pede pelo seu filho Oséias e por libertação do Oséias. O nosso irmão Clodeni vai fazer uma cirurgia hoje nos olhos, vamos orar por ele. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane e pelo filho do casal, o segundo filho do casal que é autista. A irmã Leidiane pede por si mesma, por sua família. A irmã Beatriz pede pela sua mãe, irmã Francisca, que está hospitalizada. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento da Patrícia e Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. O Paulo é irmão da irmã Raquel. E pelos demais que devem ser amigos, para que os casamentos sejam restaurados e os que ainda não são convertidos se convertam.
Pede pela sua própria mãe, Dona Naí, idosa, com Alzheimer, pelas cuidadoras, para que não haja nenhum problema lá e tenham a tranquilidade para cuidar da Dona Nair. A irmã Raquel também pede pela saúde da irmã Ruth. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, né? A irmã Maria do Carmo pede por ela mesma, por sua família. A irmã Nájila, o nosso pedido é que ela seja chamada no concurso que ela passou para ocupar seu posto. O irmão Julião, que consiga um novo trabalho. A irmã Lídia, que tem complicações com diabetes, que Deus cuide da sua fé e do seu estado de saúde também. Oremos pela saúde da irmã Valderice, conhecida como Vavá. Oremos pela filha da irmã Luzinete, a irmã Letícia, também está em tratamento, os médicos que cuidam dessas pessoas. A irmã Aldaí pede pelo seu primo Agostinho, tratando de um câncer, e menciona pedido do pastor Osemar pela sua esposa Marinei, que também está com câncer. Eu leio todos esses pedidos para que eu não vou conseguir lembrar todo, mas eu peço que os irmãos, na hora das suas orações particulares, tentem lembrar desses motivos e mencione-os diante do Senhor nessa grande corrente de oração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor por toda a bondade e amor com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção, por acordar com saúde, por poder começar o novo dia buscando a sua face, alimentando nosso espírito com a sua palavra, orando uns pelos outros, agradecendo as bênçãos, louvando o seu santo nome. Ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos pedidos que foram apresentados aqui. Ó Deus maravilhoso, oramos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Preserva-lhes, ó Deus, a lucidez, a fé no coração, supra suas necessidades. Traz seus filhos de volta aos caminhos do Senhor. Traz os filhos da irmã Marlene também para retornarem aos caminhos do Senhor. Ó Deus, manifesta a graça sobre a saúde da irmã Letícia, da irmã Vavá, da irmã Lídia. Ó Deus, seja com o irmão Claudeni, que vai se submeter àquela cirurgia hoje, para guiar os médicos para que a cirurgia seja coroada de êxito e seu servo desfrute de bem-estar na sua visão. Pai, eu clamo pelo meu primo Alex, criar as circunstâncias para a sua cirurgia, ó Deus. Cuida da dona Francisca, mãe da irmã Beatriz, ó Deus, naquela UTI, em nome de Jesus. Clamo, ó Deus, por aqueles, ó Deus, o Riamas, a esposa e a filhinha, o filho que é autista, em nome de Jesus, esteja operando naquela família, cumprindo os seus propósitos, glorificando o seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, move a mão de quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila seja chamada para ocupar a vaga na qual passou no concurso. Ó Deus, abre porta de um trabalho para o irmão Julião. Guia os médicos que estão cuidando da irmã Letícia, da irmã Vavá, da irmã Lídia, de cada um dos pedidos aqui apresentados, até daqueles que eu não lembrei. Nós clamamos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, para que possamos levar esta bênção por onde quer que nós formos nesse dia, e compartilhemos essa bênção com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos que você tenha um ótimo dia. Amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.